As duas perguntas mais frequentes na última semana nos comentários dos meus vídeos foram as seguintes: Daniel, você não tem percebido, você não tem assistido, você não tem visto as coisas que têm acontecido com um amigo Mário Sérgio, as coisas que as pessoas têm feito a ele, etc. Por que esse silêncio todo? E número 2, por que você deixou de participar das lives e de comentar nos vídeos? O que aconteceu? Eu tô aqui hoje para responder, tá? Diferente do que muitas pessoas possam pensar ou possam imaginar, porque se você não tem uma resposta da própria pessoa, você pode apenas imaginar, fantasiar. Mas diferente do que grande parte das pessoas possam pensar ou possam imaginar, eu tenho um respeito muito grande, uma admiração muito profunda, tanto pelo Mário Sérgio quanto por qualquer outra pessoa que adentre, né, mergulhe nesse processo de destransição. Mesmo que eu não compreenda em profundidade esse processo, eu acredito que seja algo muito corajoso, né? Você abandonar um recorte tão grande da tua vida, uma parte tão significativa da tua vida, uma parte que te define como sujeito, como ser humano, como feitos, né, como obras, como ações, como identidade de fato. E você deixar tudo isso para trás em nome de uma ideologia. Então eu acho isso muito, no mínimo, corajoso e também admirável, né? Eu não tenho muita noção de como isso se dará lá na frente, quais os impactos desse processo a longo prazo, mas eu tenho essa admiração muito profunda. E diferente do que as pessoas possam imaginar, eu acompanhava o referido ministério justamente por esta curiosidade ativa, essa curiosidade de fato de acompanhar e de saber como se dá esse processo. Em momento nenhum a minha inscrição nesses canais lá no comecinho tinha por objetivo desenvolver alguma crítica ácida ou coisas nesse sentido. Com o passar do tempo, pessoal, percebendo a dinâmica desse meio evangélico aqui no YouTube, eu optei por me afastar de determinados temas. Todos os meus vídeos estão publicados, todas as minhas opiniões a respeito desses assuntos estão lá registradas, vocês podem consultar, vocês podem conferir. No entanto, ninguém curte viver um clima de ameaça contínua, né? Violência, agressão, e que saia fora das diretrizes da plataforma, da legislação brasileira, e que se dá exclusivamente, pelo menos até o momento, né? Eu nunca vi isso acontecer em outro nicho, desde 2017, aqui no meio gospel. Então a gente acaba silenciando, né? Não no sentido de se sentir amedrontado ou coagido, nada disso, porque os vídeos estão lá públicos. No entanto, já não há, na minha opinião, já não haveria mais muitas coisas a serem ditas. Seria chover no molhado, né? E repisar algo que já foi dito, algo que já foi tratado. Beleza? Vamos falar um pouquinho a respeito da situação do amigo Mário Sérgio. Como vocês sabem, o referido ministério me elegeu num determinado momento como um opositor, um inimigo, e isso nunca passou pela minha cabeça. Cada um dos meus vídeos e cada uma das minhas falas, de verdade, sempre tiveram por objetivo ajudar essa galera a pensar um pouquinho sobre aquilo que tem trazido e sobre aquilo que tem feito. Então, quando eu deixo de comentar, quando eu deixo de me posicionar a respeito desse assunto, a minha única intenção é a seguinte: que em nenhum momento eu me torne pedra de tropeço, eu me tornasse entrave para que o referido ministério, ou quem quer que seja, pudesse estar abençoando o Mário Sérgio, pudesse estar ajudando o Mário Sérgio a ter êxito no seu projeto, no seu propósito, sabe? Então, gente, não se tratou de abandonar o amigo, nada disso, né? O meu coração, as minhas orações mais profundas e verdadeiras estão com eles, tá? No entanto,
em momento, sabe, eu acho que é importante as pessoas entenderem isso. O nosso objetivo aqui na plataforma é ajudar as pessoas a pensarem sobre os assuntos e em momento nenhum criar uma pedra de tropeço ou um entrave para que as pessoas amanhã ou depois dissessem: olha, a minhoca gorda está ali, a minhoca gorda está incitando, a minhoca gorda está jogando sementes negativas e criando problema e gerando uma situação específica. Não. Então, esse foi o primeiro motivo e a primeira razão pela qual eu optei por silenciar. Número 2, as pessoas que estavam mais próximas de Mário Sérgio veem e entendem, tá? Isso é uma coisa individual de cada um, não é o meu pensamento, né? Que a única saída para Mário Sérgio seria o referido ministério. A partir do momento que essas pessoas têm a compreensão e essas pessoas estariam próximas dele, quem sou eu na ordem do dia? Alguém que está longe, alguém que está fora desse processo, para colocar qualquer tipo de ponta ou entrave, sabe? Se trata de uma questão de respeito pelas pessoas, respeito pelo próprio Mário Sérgio, no sentido de não gerar nenhum problema no alcance desse objetivo. Concordo com isso? Não concordo. Por que eu não concordo? Porque eu torço que outras pessoas se mobilizem, também possam contribuir, também possam ajudar, né? Não sei qual é a compreensão clara de Mário Sérgio, acredito que ele também possa entender de forma diferente, mas ninguém está aqui para prejudicar o acesso de quem quer que seja a seu sonho. Ponto. Número 2, já não tem mais a ver com a situação do amigo Mário Sérgio. Só no sentido de fechar mesmo, sabe, pessoal? As coisas precisam de um fechamento. Embora eu ache que a esposa do referido pastor, né, a missionária Andréia, às vezes seja um pouquinho ácida, principalmente nos comentários que ela traz ao lado dele, quando ele está se posicionando nos seus próprios vídeos, me parece que ela é alguém muito precioso para quem quer que seja que desenvolva algum trabalho relacionado à fé. Quando eu me proponho a ouvi-la, principalmente no horário de almoço, ouvir as mensagens, ouvir as coisas interessantes que ela diz, realmente a gente fica impactado. Acho que a gente não pode mentir, né? Acho que não há essa oposição e muito menos uma contrariedade gratuita, sabe? Eu acredito que grande parte das coisas que ela fala tem muito sentido e devem ser extremamente valorizadas. Ó, eu não sei como é que está a imagem aqui por causa do sol, sabe? E diante desse tipo de situação, tendo pessoas tão capazes dentro desse pacote de coisas, né? Dessa instituição, dessa organização, digamos assim, eu vejo um prejuízo muito grande se dando pelo fato de não haver, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, um regimento interno, né? Quando uma igreja é fundada, por exemplo, uma das coisas mais importantes, né, que você precisa inclusive registrar em cartório, é um regimento interno, né? Eles falam muito em advogados no sentido de processar as pessoas, mas seria muito bacana se um dia esses advogados, ou alguém que entenda, algum assessor de fato, né, de marketing, etc., sentasse junto com eles e ajudasse a pensar num regimento interno de fato, para que ali se estabelecesse, por exemplo, quais serão os caminhos, por exemplo, de acesso à cirurgia. Quem teria direito à cirurgia? Porque quando as pessoas deixam as coisas soltas, como estão, por exemplo, a impressão de quem assiste é muito ruim, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você pegar uma pessoa leiga e apresentar um vídeo, por exemplo, como do missionário André de Deus, vai sentir um tom de idolatria no projeto desse ministério gigantesco, embora o missionário André de Deus não fale pelo ministério, é óbvio, né?
vai sentir um tom de idolatria, porque ele diz várias vezes assim: Mário, desça à casa do oleiro, se arrependa, se sujeite a Deus, né? Aceite, se subordine às coisas, mesmo que você sofra com isso, né? Mesmo que o próprio pastor tenha dito que coisas ruins também tenham acontecido com você, né? E porque sim, porque ele mesmo falou diversas vezes nisso, né? Ele disse que ele sabe que muitas coisas estranhas aconteceram lá na casa de Luís César, ele sabe, né? Mas ali há uma confusão, as pessoas começam a fazer essa confusão na amarra, né? Entre quem é a pessoa do pastor e a pessoa do próprio Deus, a pessoa do pastor e a pessoa do próprio Deus, né? Fica estranho, porque é como se as pessoas dissessem assim: olha, não importa, mesmo que você passe por coisas ruins lá, mesmo que o pastor admita que tenham acontecido coisas ruins com você e também tenha te pedido perdão, ele tem o dinheiro e você tem o desejo. Então cale sua boca e se sujeite gratuitamente, porque você depende da boa fé e da boa vontade dele. E se esse ministério, por exemplo, tivesse um projeto, um regimento, etc., as pessoas poderiam ter acesso, um acesso facilitado, né, a tudo isso que se propõe enquanto obra, né? Então é isso, pessoal. Não quero mais falar a respeito desse assunto. Acho extremamente preocupante, acho extremamente gravoso, né? Torço para que um dia esse referido ministério, essa instituição, né, chamada instituição, organização, não retira aqui nenhum dos seus feitos, etc. Nada disso, né? Mas eu torço para que um dia tudo isso tenha um regimento, as pessoas saibam quais são os passos que elas precisam dar para entrar, para chegar, para acessar os serviços que serão oferecidos, etc. E que as coisas saiam desse nível de idolatria e pessoalidade, não que acontecem ali dentro, mas pelo menos que as pessoas à volta desse processo têm dado a entender, né? Provavelmente trazendo grandes prejuízos ao desenvolvimento dessa chamada obra, ok? Torço do fundo do coração que todo mundo seja feliz, torço que o ministério se estabeleça em bases sólidas, claras e transparentes, torço para que o amigo Mário alcance os seus objetivos e eu vou continuar aqui do meu lado, né, me protegendo, garantindo, assegurando minha integridade física, a integridade física da minha família, porque esse meio gospel, galera, não é para mim. Falou? Um abraço, bom dia a todos, do fundo do meu coração, meu respeito a cada uma das pessoas que foram citadas aqui nesse vídeo. Um abraço.